Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito super poderoso do mundo de redes, o redirecionamento baseado em políticas, ou PBR, do Cisco ACI. Vamos descobrir juntos como essa tecnologia pode transformar redes que eram super complexas em sistemas inteligentes e realmente ágeis. Para começar, a ideia central é essa aqui. É uma mudança de paradigma. A gente está deixando para trás aquele jeito antigo de cuidar das redes, sabe? Aquela coisa complexa, rígida, lenta, e abraçando um novo jeito que é todo baseado em simplicidade, flexibilidade e, o mais importante, agilidade. E para entender isso direitinho, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender o problema que o PBR veio resolver. Depois, a gente apresenta a solução, claro. Em seguida, vemos como ela funciona na prática, exploramos alguns usos bem interessantes e, para fechar, vemos como tudo isso é feito para ser a prova de falhas, para o mundo real mesmo. Ok, então vamos lá. Vamos começar com aquela dor de cabeça clássica de quem trabalha com redes. Como é que se coloca serviços de segurança, tipo um firewall, no meio do caminho do tráfego sem criar um monstro de complexidade? E quando falamos de serviços, estamos falando daquelas ferramentas que são essenciais, né? Firewalls, balanceadores de carga, tecnicamente conhecidos como serviços de camada 4 a 7. Antigamente, o jeito de fazer isso era, nossa, bem complicado. Tinha uma técnica que o pessoal chamava de sanduíche de VRF. Isso significava, na prática, ter que redesenhar um monte de rotas complexas na rede. A melhor analogia é essa. Imagina ter que construir um viaduto inteiro numa rodovia só para conseguir fiscalizar alguns carros. Era uma coisa cara, demorada e nada eficiente. Mas e se existisse um jeito mais inteligente de fazer isso? É exatamente aqui que o redirecionamento baseado em políticas do Cisco ACI, o nosso PBR, entra em cena. É uma solução muito mais elegante. Com o PBR, a própria estrutura da rede, o Fabric, consegue desviar de forma inteligente só o tráfego que interessa para um equipamento de serviço. Pensa naquele agente de trânsito que, com um simples gesto, desvia alguns carros para uma inspeção na beira da estrada. Não precisa reconstruir a rodovia inteira para isso. E a grande sacada é essa, como diz a frase, é uma simplificação radical. Colocar ou tirar um serviço da rede deixa de ser um projeto de meses, uma reengenharia, e passa a ser uma simples alteração de política, simples assim. E para a gente entender o PBR, só precisamos de dois conceitos básicos do ACI. Primeiro, os EPGs, que nada mais são do que grupos de servidores parecidos. E segundo, os contratos, que são as regras do jogo dizendo como esses grupos podem conversar entre si. Certo. Agora vamos ver a mágica acontecendo nos bastidores. Como é que o PBR funciona na prática, lá no nível da política? O fluxo é super lógico. Olha só, o tráfego começa a sua viagem, normal. Só que, em vez de ir direto para o destino, o contrato da política intercepta esse tráfego. Aí ele é redirecionado para um serviço tipo um firewall, para ser inspecionado. Depois que está tudo certo, o tráfego limpo é liberado e pode seguir o seu caminho em paz. E esse slide aqui ilustra perfeitamente a virada de chave. Uma regra que antes era um simples permitir dentro do contrato, agora se transforma numa ação muito mais poderosa, redirecionar. É uma pequena mudança com um impacto gigantesco. Beleza, a teoria é bem legal, mas na vida real, o que dá para fazer com o PBR? Onde é que ele brilha? As aplicações são muito poderosas. Dá para, por exemplo, inspecionar o tráfego que acontece entre servidores que estão na mesmíssima subrede, algo que era bem difícil de fazer do jeito tradicional. Ou então dá para adicionar e escalar serviços de segurança de forma dinâmica, conforme a necessidade aumenta. E um dos usos mais inteligentes é a inspeção seletiva. Pensa assim, é possível criar uma política que manda só o tráfego web, que não é criptografado, para passar por uma análise de segurança, um IPS. Enquanto isso, o tráfego que já está criptografado e seguro passa direto. Isso economiza um baita recurso dos equipamentos. Tudo isso é ótimo, funciona super bem, mas a gente sabe que, no mundo real, equipamentos falham, é normal. A questão é, como um sistema que depende do PBR lida com essas falhas? E essa pergunta de $1 milhão, né? E aí, o que acontece se um daqueles firewalls, um daqueles balanceadores de carga, simplesmente para de funcionar? Bom, primeiro tem uma coisa chamada PBR simétrico. Ele garante que, numa conversa entre dois pontos, tanto a ida quanto a volta do tráfego passem sempre pelo mesmo equipamento. Isso é fundamental para serviços como firewalls, que precisam ver a conversa inteira para funcionar direito. Sem isso, a conexão quebraria. Certo.
E quando se tem vários equipamentos de serviço e alguns deles falham, como o sistema se vira? Aqui, o ACI dá um controle total do que fazer. É possível configurar a política para permitir, ou seja, o tráfego simplesmente ignora o serviço que falhou, ótimo para coisas opcionais. Ou pode-se negar o tráfego, que é essencial para um firewall de segurança, ou ainda dá para contornar um serviço que caiu e mandar o tráfego para o próximo da fila. E o sistema é muito inteligente. Para não sobrecarregar os equipamentos que continuam funcionando, ele usa uma técnica chamada hashing resiliente. Basicamente, só o tráfego que estava indo para o aparelho que falhou é redirecionado. O resto continua como está. E ainda dá para ter políticas de backup para acionar equipamentos que ficam ali de prontidão. No fim das contas, o PBR é bem mais que um recurso técnico. É uma verdadeira mudança de mentalidade. A gente sai de uma arquitetura de rede engessada para uma que é totalmente guiada por políticas inteligentes e que se adaptam. E isso deixa a gente com uma reflexão final, de que outras formas essa abordagem orientada a políticas pode transformar o jeito como pensamos em segurança e agilidade.